Oi, gente, tudo bom? Conforme prometido, vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre o eu superior ou sobre como que funciona a vida. Na verdade, foram conhecimentos que eu fui adquirindo aí ao longo dos últimos 7 anos e que são quebras incríveis de paradigma. Paradigmas são conjuntos de crenças, né? Então hoje a gente tem crenças que nos levam, a sociedade em geral tem crenças que nos levam a acreditar que o mundo é material, puramente materialista, né? Só que as pessoas já estão percebendo a influência da mente, dos sentimentos e do campo energético na vida delas. Então, hoje a gente está passando por um momento de quebra de paradigma para mudar desse paradigma materialista para um paradigma mais holístico, né? De que existe coisas além da matéria, mas o que ainda está tudo muito obscuro e as pessoas ainda não conversam tanto sobre isso. Claro, vocês que estão aqui buscando um atendimento energético provavelmente já leram em outros lugares, já conhecem outras coisas que falam de corpos, os corpos multidimensionais, os chakras, eu superior até, já devem ter ouvido falar esses termos e talvez tenham algum conhecimento já sobre isso. Então vamos compartilhar aqui entre nós, porque eu acredito que quebrar esse paradigma de que a gente é só esse corpo físico é talvez o mais importante paradigma para que a gente possa mudar o nosso estilo de vida, a nossa prosperidade. A gente entender como funciona de fato o universo e a vida muda tudo, porque a gente está percebendo que as regras materialistas não estão funcionando mais. Né? Dois, três, meia dúzia de pessoas aí milionárias no mundo e milhares, e 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas na zona, praticamente 8 bilhões, praticamente a humanidade inteira na zona da classe média para baixo. Então, assim, é óbvio que esse sistema só é mantido por algumas pessoas que têm interesse que isso se beneficie, né? Que isso se perpetue. E agora a população está percebendo que, gente, não, tem mais coisa aí. Tem mais coisa para acontecer, tá? Tem mais coisa para enxergar, tem mais coisa, é diferente do que estão nos dizendo sempre, né? E está acontecendo aí uma quebra coletiva de paradigma sobre isso no mundo inteiro. A gente vê aqui no Brasil isso demais acontecendo. As pessoas já estão buscando a espiritualidade como uma forma de incluir outras coisas diferentes do material na vida delas, né? O que eu vejo, o que eu estudo, eu vim da área da ciência, né? Então eu gosto de saber tudo por quê, como é que funciona. Eu estudei várias escolas diferentes, espiritualistas, metafísica, filosófica, cabalísticas, e o que a gente percebe é incrível, incrível. Todo mundo fala a mesma coisa sobre isso. Como que esse conhecimento não chega, né? Não chega para o público final, para as pessoas em geral, para o público em geral? E tem até um professor que eu gosto muito, que é o Juliano Posati, que ele diz que o Chico Xavier, né, veio através das canalizações que ele fez, popularizar alguns desses conceitos que eram muito restritos a escolas filosóficas, cabalísticas super fechadas, tipo Rosa Cruz, né, e outras que a gente fala assim, nossa, é coisa do demônio, né? Que a gente não sabe o que é, né? A gente acha que é coisa... Mas não, eles têm um conhecimento incrível sobre como funciona a vida, só que como as pessoas não vão entender, eles não compartilham. Era esse o pensamento lá em 1500, 1800, por aí. Né? Então, a partir de 1800, começaram a surgir dentro da física e da ciência a física quântica. Lá com Einstein, naquela época que ele falou da teoria da relatividade. E lá para 1800 foi uma quebra grande desses paradigmas que aconteceram em vários locais do mundo relacionados à ciência, religião, metafísica. Aí surgiu também o espiritismo para vir trazer novos insights, né, sobre o que se sabia de religião até então. Então, vários movimentos em várias partes diferentes da sociedade vieram para quebrar esse paradigma, né? Lá no início da física quântica, trouxe essa questão energética para dentro da ciência também. Então, as pessoas começaram a resgatar as informações daquelas escolas metafísicas, cabalísticas, filosóficas, lá de até antes de Cristo, tá? A gente tem informação sobre isso,
que se corrobora até hoje, né? E se tu pegar lá o Evangelho e as coisas que Jesus falou, muita coisa se explica do que ele falou através dessas coisas aí que a gente que tem já disponível de informação. Então, eu acho que agora é o momento de isso ser divulgado, e já está sendo, não vou ser eu que vou divulgar nada de diferente, porque eu aprendi a partir das pessoas que divulgam, né? Mas que disso de ser vivido, essa nova filosofia de vida, tá aí para a gente aprender, compreender e viver de acordo com isso, né? E eu acho que é isso que tá agora, as pessoas estão nessa busca de entender uma nova filosofia de vida que seja um pouco mais, que traga mais leveza, que traga mais abundância, que traga mais prosperidade, que traga mais paz nos relacionamentos, harmonia nos relacionamentos, né? Porque a gente está vendo que as filosofias e as crenças que a gente tinha antigamente sobre a sociedade não funcionam mais. O mundo está evoluindo e a gente tem que evoluir junto com ele, né? Então eu quero compartilhar com vocês, né, uma visão de mundo que eu formei, que eu formulei, e aí durante os últimos 7, 8 anos, e eu quero compartilhar com vocês o caminho que eu fiz para entender que o mundo funciona de forma diferente. Então eu vou tentar falar assim bem inicial, da forma mais básica possível. Se vocês compreenderem ou não, vocês me falem depois, tirem as dúvidas depois comigo, pode ser no privado ou ali no grupo mesmo, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. E eu quero contar para vocês como que é a minha visão de mundo hoje. E não é só minha, pode ver, todas as técnicas, todo mundo que trabalha com terapia holística tem essa visão de mundo que eu vou contar para vocês. E todo mundo que trabalha hoje com mente, com emoção, com desenvolvimento pessoal, todo mundo, esses players grandes, né? Wendel Carvalho, Bruno Gimenez, o Hélio Couto, todo mundo ensina isso de uma forma ou de outra, e o meu conhecimento foi muito baseado no conhecimento do Hélio Couto, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre essas coisas, foi com ele, e eu fiquei encantada porque ele fala isso de uma forma científica, ele mostra o que a ciência já provou hoje disso, né, dessas questões. Então, para mim, como eu era cientista nata, aquela coisa, né, muito materialista, foi ali uma ótima porta de entrada. Eu entendi logicamente, racionalmente como é que funciona. Tá? Então, é um conhecimento que é o que eu juntei de conhecimento e que eu fiz, coloquei o meu raciocínio em cima daquilo e aquilo que eu compreendi dos conhecimentos, da informação que eu adquiri, tá, gente? Então, busquem essas informações por vocês, para que vocês possam usar os filtros de vocês e ter a compreensão de vocês. Eu vou passar a minha versão, aquilo que eu compreendi disso tudo, tá? Bom, então lá no início, quando eu tava num processo depressivo super intenso, e eu não sabia, para mim, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu tava fazendo alguma coisa errada na minha vida, que não era aquilo que era para eu fazer. E depois eu descobri que sim, que realmente não é o fazer, é que eu estava pensando e sendo uma pessoa que não era o que eu queria, não era isso que estava na minha missão de vida, né? E aí, nessa época, eu encontrei o Hélio Couto. E esse cara, ele fala sobre física quântica para iniciantes, totalmente, né? E aliada ali à metafísica e à espiritualidade. E eu comecei a compreender como ele foi falando como é que funcionava as coisas dentro da física quântica, né? Como é que a física quântica comprovava que a matéria, o que hoje a gente pega, né? Isso aqui, como que tudo é formado. E já tem até muitas comprovações, né? De que se a gente for colocando uma lupa ou um microscópio de fora para dentro, o que a gente encontra lá dentro de nós? Quem que forma a nossa célula? Quem que forma isso aqui? Quem que forma toda a matéria que existe? Eu não sei se vocês já ouviram falar de átomos, a maioria deve ter ouvido, né? Aprendido no colégio. Mas, se a gente der um zoom no nosso corpo físico, né? O nosso corpo, ele é formado de órgãos, o coração, o intestino, a pele, né? Esses órgãos são formados por células. Em todos os órgãos a gente tem células que são diferentes e formam os órgãos diferentes. Né? Essas células são formadas por moléculas, proteínas, carboidratos, gorduras, lipídios, DNA, né? Todas essas moléculas são formadas por átomos, todas. Só que são combinados átomos diferentes que juntos formam diversas proteínas diferentes, moléculas diferentes, mas a base de tudo são átomos.
E quem já conhece a tabela periódica, a gente aprende na química, hoje lá existe, nem sei mais quanto, mas 100 átomos diferentes, que combinados formam tudo que existe no mundo. E aí ele começou falando, isso eu sabia, eu tinha aprendido no colégio, antes da faculdade, né? Que o átomo era a partícula, a menor partícula que formava o nosso corpo físico. E a partir disso, para mim, né, então o átomo era a matéria, né? Nossa, a gente surgiu da matéria, mas da onde que surgiu o átomo? Isso nunca, as pessoas não conseguiam descobrir e não conseguiam elucidar, até que nos últimos aí 200 anos começou a ter alguma teoria, que começou lá com Einstein, sobre a energética, né? Só que isso tudo muito confuso ainda, era muita quebra de paradigma, as pessoas nem os cientistas conseguiam entender o que o Einstein falava, porque ele era um QI assim demais, e era muito, o que ele dizia era muito diferente do que era vivido na época, né, há 200 anos atrás. Mas os cientistas continuaram pesquisando, e aí há uns 50 anos atrás foram começando a aparecer novos aprendizados, porque a gente já tem agora tecnologia diferente para entender a energia melhor do que há 200 anos atrás, né? Então foram retomados, né, alguns experimentos e algumas coisas que o Einstein falou lá atrás. Einstein e outros da época dele, tá? Falou lá atrás. E o que se percebe hoje, que já é provado hoje, é que o átomo que antes era a menor partícula conhecida já não é mais. Ele já se conhece hoje o quark. O quark é praticamente energia. E essa energia do quark, quando eles se juntam, existem somente quatro tipos de quarks diferentes, que se juntam de formas diferentes, em quantidades de energia diferentes, e formam cada átomo desse que existe. Então o átomo, eles já viram hoje que ele não é só matéria, que ele vibra, ele tem energia, né? E os quarks, que são os que formam os átomos, são energia pura, ali ainda. Tá, mas de onde vem esses quarks? E aí ele vai mais a ciência hoje vai mais profundamente. E os cientistas hoje já sabem, e eles descrevem como vácuo quântico, que todos os quarks, inclusive como que emerge desse vácuo quântico, esse quark, já é comprovado, tem um prêmio Nobel dado para o Higgs, por um pesquisador por ter descrito o bóson de Higgs, que é um campo energético formado, que se forma ali dentro do vácuo quântico para que dali emerja um quark. Esses quarks, vários, milhares, zilhares de quarks que emergem desse oceano de energia que se chama o vácuo quântico, eles se juntam e formam átomos. Os átomos se juntam e formam proteínas, moléculas. As proteínas se juntam e formam células. As células se juntam e formam órgãos. Os órgãos se juntam e formam o corpo físico. Os átomos se juntam e formam esse material aqui. Os átomos se juntam e formam esse material aqui. Os átomos se juntam e formam tudo que existe na realidade. Então, os átomos são formados agora por quarks, que eles já sabem que são bolas de energia, são centros de energia, e os quarks emergem do vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? Os cientistas descrevem o vácuo quântico como tudo o que existe. Tudo o que existe está dentro desse oceano de energia, eles falam. Então, nós estamos aqui, nosso corpo está aqui, mas em volta de nós e dentro de nós e em todo lugar existe um oceano de energia pelo qual, que dali emergem, então, os quarks que vão formar os átomos, que vão formar as células. Eles falam que esse oceano de energia, ele vibra tão alto que ninguém consegue tocar, enxergar e ver. Ele tem uma vibração incrivelmente alta. E quando um quark emerge desse oceano de energia, ele tem uma vibração bem inferior, mas ainda é muito alta, né? Mas ele emerge daquele oceano de energia, ele diminui muito, muito a vibração dele. Ele é uma parte daquele oceano de energia, né? Então ele diminui muito, muito a vibração dele e emerge como quark. A partir dali, esses quarks se juntam, e quando eles se juntam, eles diminuem muito a vibração e formam um átomo. Hoje eles conseguem medir quanto vibra um átomo, quantos hertz vibra um átomo. Mas é a vibração muito alta, a de um átomo. Os átomos então se juntam e formam as moléculas. As moléculas têm uma vibração alta, mas já bem menor.
essa vibração das moléculas a gente consegue perceber através do olho humano já, como matéria. E as moléculas se juntam, né? E aí diminuem a sua vibração quando se juntam e formam um órgão que tem uma vibração altinha, mas já tem uma vibração bem mais baixa. Esses órgãos se juntam e formam nós, o nosso corpo humano, né? E que temos uma vibração mais baixa ainda. Então, comparando a nossa vibração com o vácuo quântico, que é de onde a gente emergiu, nós vibramos a matéria, não nós, a consciência, nosso corpo, eu tô falando, né? O nosso corpo, a matéria, vibra numa frequência muito mais baixa do que a frequência do vácuo quântico, que é aquela original de onde tudo emerge. Tudo sai de lá. Tudo que existe sai de lá. Isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Toda matéria que existe sai e emerge daquele vácuo quântico. Tem uma outra coisa que os cientistas já comprovaram, que cada quark, cada átomo tem consciência. Tudo que existe, que emerge do vácuo quântico, ele traz uma centelha de consciência, um protótipo de consciência. E a nossa diferença da nossa consciência para de um átomo é que a gente tem tanta consciência que a gente consegue formar um corpo físico. A nossa consciência é tão maior, tão mais luz, vamos dizer assim, tão mais forte, com tanta quantidade de informação, de energia, que a gente consegue formar um corpo humano, a nossa consciência. Então, quando nasce uma criança, ela é acoplada, né? Sei lá, uma consciência tem acoplado aquele ser ali, aquele corpo humano, que para poder manipular o corpo humano, né? Para poder usar o corpo humano. Então, gente, eu sei que é uma quebra de paradigma completamente... É uma coisa difícil de entender. Mas imaginem que os cientistas já provaram que existe um vácuo quântico que emerge tudo de lá. E eles já provaram que cada pequena coisa, até o quark, que emerge tem consciência, ou de alguma forma. Subconsciente é uma consciência que não é autoconsciente, como nós somos. Nós somos autoconscientes. O que é isso? Eu olho no meu espelho e eu sei, essa aí sou eu, aquela ali é outra pessoa, aquilo ali é um cachorro, isso aqui é um orgonite, isso aqui é um computador, um celular. Tá? Quem tem autoconsciência consegue distinguir isso. A consciência que tem num quark ou num átomo é só pura energia. Ali é pura energia, ele não tem nenhuma autoconsciência. Tá? Então ele é totalmente... né? A consciência que tem ali não é a mesma que a nossa. Cara, juntando essas duas informações, ou seja, do vácuo quântico emerge tudo o que existe. Do vácuo quântico emerge toda a consciência que existe. O vácuo quântico é onisciente, porque ele está em tudo. O universo inteiro é uma energia. O universo inteiro é formado pelo mesmo vácuo quântico. Não existe várias energias no vácuo quântico. É uma onda, a mesma onda, o universo inteiro, a mesma onda. Então esse vácuo quântico ele é onipresente, ele está presente em todo o universo, no universo inteiro. É a mesma onda, uma onda só, um tipo de energia só, né? É a mesma energia. Ele é onisciente, claro, porque ele está no universo inteiro, então ele tem a sensação energética de tudo o que existe. E ele é onipotente, ele forma e ele cria tudo o que existe. Quando ele falou isso para mim, quando ele falou isso na aula, não para mim, né, para as pessoas ali que estavam aprendendo, gente, é Deus. Essa é o conceito de Deus, e os cientistas provaram a existência de Deus. Só que é claro que os cientistas não dizem isso. Eles não dizem que isso é Deus. Eles dizem que é o vácuo quântico, que emerge, que é onisciente. Tudo isso que eu falei, eles dizem. Mas eles não dizem, descobrimos Deus. Não, tá? É óbvio, né? Porque é um paradigma muito fora do que existe hoje. Então, ninguém quer dar cara a tapa e falar isso, né? O cientista vai falar, nossa, agora tá se juntando ciência com a espiritualidade. Que feio. Né? Porque tem essa coisa aí, cientista é uma coisa, a religião é outra, a espiritualidade não pode se misturar. Esse é um paradigma do mundo, da sociedade de hoje, né? E que está sendo quebrado a cada vez que a física quântica se aprofunda nos ensinamentos energéticos, isso está sendo quebrado. Tá? Agora, esse ano de 2022, o Prêmio Nobel da Física foi dado para 3 cientistas que
eu estou olhando aqui para não falar nenhuma bobagem para vocês, para 3 cientistas que estudaram a física quântica, a mecânica quântica, como eles chamam, né, os trabalhos inovadores deles no campo da mecânica quântica, e eles comprovaram um emaranhamento quântico, um entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico mostra que é uma teoria, né, que ninguém tinha como mostrar isso, mas eles mostram que todas as moléculas que existem no universo inteiro estão emaranhadas, estão entrelaçadas. Ou seja, todas as consciências, todas as energias, né, estão entrelaçadas. E eles mostram ali que quando uma pessoa, uma pessoa não, eles não falam pessoa, eles falam uma energia, entra em contato com outra energia uma vez na vida, uma vez em algum momento, elas se entrelaçam e elas pode se separar, colocar uma lá no Japão e outra aqui no Brasil, e tudo que essa fizer, a outra sente energeticamente. Tudo que essa vibrar, a outra vibra também, porque eles fazem isso com átomos, né, esses experimentos. Então, se um átomo foi colocado junto, ele se entrelaçou. Eles separam átomos, um no Japão e outro aqui. Tudo que esse átomo vibrar, aquele átomo faz igual, vibra igual. Né? E com isso, essa teoria, né, do entrelaçamento quântico, na verdade, ela comprova muitas coisas da terapia holística que eu sempre falo para vocês. Se vocês mudarem, as pessoas à volta de vocês mudam também. É por causa disso. O entrelaçamento quântico funciona na nossa vida prática. É claro que a energia, toda modificação energética num átomo é instantânea, porque ele é pura energia praticamente. Nós vibramos muito baixo. A nossa frequência de vibração da matéria, né, do nosso corpo físico, até da nossa consciência, é muito mais baixa do que a do vácuo quântico, vamos dizer. Então, tudo que a gente aplica de modificação energética do átomo é instantânea. Em nós, não. O que a gente aplica de modificação energética em nós passa por todos os bloqueios energéticos, mentais e emocionais da nossa consciência. A nossa consciência filtra tudo aquilo ali, e aí o que a gente consegue, do que passa para nós, é tudo que foi filtrado. Então passa assim, né, de toda a terapia energética que a gente faz, o pouquinho que a gente consegue receber é o que os nossos medos, a nossa mente, o nosso emocional filtrou e deixou passar. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai quebrando, e cada vez mais fica mais fácil, porque as barreiras vão sendo eliminadas e aí fica mais fácil fazer. Hoje em dia eu faço uma sessão de terapia, que eu faço para vocês, muitas, para dar um resultado. Se eu fizer uma para mim, eu percebo o resultado com uma, porque eu já tenho as minhas barreiras bem mais baixadas, bem mais quebradas. Então hoje a minha frequência de vibração, ela é um pouquinho, só um pouquinho maior que a de vocês. E esse pouquinho já faz uma diferença gigante na vida, tá? Então, o que é o eu superior? Né? Então, a gente emerge do vácuo quântico, segundo os próprios cientistas. Tudo emerge do vácuo quântico. Então, dentro das teorias cabalísticas, escolas filosóficas e todas as hermetismo e tudo isso que eu li, o que eles falam? A consciência emerge do todo. O vácuo quântico, para mim, quando eu escutei aquela informação na física, para mim, nossa, eles estão falando de Deus ali, né? Do todo. Os ETs falam a fonte criadora. Eles não falam Deus, né? Não é esse nome. Eles usam a fonte criadora. Eles chamam de a fonte criadora. E os ETs acham, né, dentro do que eles já têm de tecnologia para confirmar que a fonte criadora é consciente, sim. Se nós emergimos dele e nós temos consciência, a gente é imagem e semelhança, então a fonte criadora é consciente também, tá? E, então assim, o nosso eu superior, o que é? É a nossa centelha divina emanando da fonte criadora. E essa centelha divina, ela se divide em milhares, assim como o nosso corpo vem do quark, do átomo, das moléculas, das células, né? São milhares de etapas até chegar a um corpo físico montado. A nossa consciência também emerge do vácuo quântico como uma consciência extremamente elevada que vai diminuindo a sua frequência de vibração para experienciar coisas materiais, para diminuir a frequência de vibração para poder experienciar coisas, né? Porque a consciência totalmente expandida lá em cima, o nosso eu superior, que é aquele que emergiu do vácuo quântico, a nossa consciência mais elevada, ela teoricamente não precisaria aprender nada. Então ela vai se fragmentando em corpos multidimensionais
e o corpo menos evoluído, vamos dizer assim, não menos evoluído, mas o corpo com a frequência mais baixa é o corpo físico. Então, antigamente, a gente se via como um corpo físico, né? Eu olhava no espelho, essa sou eu. Só esse corpo físico. Agora, a gente já tem, vocês também já têm a consciência de que existe aí uma mente, uma emoção e um corpo energético, um campo energético envolvido. Esses são mais 3 dos nossos corpos multidimensionais. A gente já conhece 4 corpos multidimensionais. Tá? O corpo físico vibra mais devagar de todos. Depois, a gente tem o corpo etérico. Eu mandei figuras para vocês aí, para vocês acompanharem. Olhem ali nas figurinhas dos corpos multidimensionais. Depois vem o corpo etérico, que é o duplo etérico, que ele faz a interface entre o corpo físico e os corpos mental e emocional e todos os outros 7 corpos lá, todos os outros, muitos corpos, né? A gente conhece 7, dentro das escolas filosóficas falam de 7 corpos, mas os ETs falam de até 32 corpos multidimensionais, os arcturianos. Então, não importa quantos são, importa o que é, como é que funciona o processo ali, né? Então, o nosso corpo físico vibra super devagar, aí depois tem o corpo etérico, que é esse interface entre o nosso corpo físico e os nossos corpos, os outros, que é onde estão os chakras, é o nosso corpo energético. Ali estão todos os chakras, e os chakras energizam o nosso corpo físico, eles ligam o nosso corpo físico a cada um dos corpos multidimensionais, tá? Então, depois do corpo etérico, né, que é o corpo energético, vem o corpo astral, que é o que os espíritas chamam de corpo de espírito ou de alma, eu não sei, tem gente que diz que é alma, tem gente que diz que é espírito, tá? Mas os espíritas chamam ali de espírito, que seria o nosso corpo astral. Ele é onde está localizado as nossas emoções. É esse corpo astral que dita a nossa frequência de vibração, principalmente, porque a emoção é muito forte, é muito potente. Então a gente consegue medir, já existem jeitos de medir as vibrações das pessoas, por várias técnicas. A radiestesia, que é a que eu uso, é uma, né, que a gente mede com um pêndulo ali a vibração de vocês, a gente acessa o campo de vocês, de todas as pessoas, meu também. E então tem o corpo mental, o corpo astral, que é o espírito, que é o que a gente chama de corpo emocional. E depois, acima, tem o corpo mental concreto, que é o mental nosso, onde estão nossas crenças, a nossa mente. E acima desse corpo mental tem o corpo causal. Tem na figurinha de vocês, tá, gente? Eu até vou botar aqui para a mesma que vocês têm aí para falar os nomes, porque tem aí o que muda, né? Dentre as diversas escolas, os nomes mudam, mas o conhecimento é sempre o mesmo, tá? Então, o corpo mental inferior, que se chama ali, é o mental que a gente usa. Então, hoje, que vocês que estão aqui, vocês já percebem que tem a mente que fala barulhenta ali, às vezes não é o que vocês desejam falar, mas a mente está lá falando, porque o corpo mental e a consciência é tudo isso, né? A consciência é muito mais do que a nossa mente. Então, o corpo mental está lá falando, vocês percebem ele falar. Ou seja, vocês conseguem identificar que existe uma mente envolvida. Vocês, com o passar do tempo, aí vocês vão conseguir perceber também que existem as emoções que são separadas da tua consciência. Pô, tu sabe que tu não devia ficar triste por isso, mas tu fica. E aí tu começa a perceber que a tua emoção, o teu corpo emocional, ele é um pouco livre do que tu desejas pra ti, né? Ele faz o que ele quer. Então, é mais um outro corpo multidimensional. E acima disso, existem outros corpos, até que chega no nosso eu superior. O nosso eu superior é a consciência expandida. Tem gente que chama de mental superior, tem gente que diz que é Deus, o eu superior de todo mundo. Por isso todo mundo fala aquela coisa de todos somos um, né? É daí que vem o todos somos um, porque nós todos emergimos da mesma consciência e, em última instância, sim, nós todos emergimos da consciência de Deus, e talvez daqui a trilhões, quincalhões de anos e vidas e sei lá o que precisa para chegar nessa etapa, nós tenhamos a nossa consciência tão expandida que a gente consegue acessar a informação da mente de Deus, né? Então, o Hélio Couto, ele fala muito sobre quanto mais a gente expandir a nossa consciência, o que significa isso? É que a gente está acessando esses corpos superiores. A gente já acessava antes só o físico, né? A gente não achava que era só o corpo físico quando era mais novo, aí antes de entrar nessa vibe de mudança, de desenvolvimento pessoal, a gente se via no espelho e a gente achava que a gente era um cérebro e que pensava, e esse corpo.
E depois, com outros conhecimentos que a gente foi adquirindo, a gente começou a perceber que a gente também é corpo emocional, que a gente é emoção. A gente começou a perceber que a gente também é mente. E a gente começou a perceber que a gente também é energia. Então a gente já consegue hoje, quem tá aqui nesse grupo pelo menos, nem todo mundo, tá, gente? Tem gente que ainda acha que é só corpo físico. Mas quem tá aqui pelo menos já consegue ter a consciência expandida o suficiente para receber, perceber a informação desses 4 corpos. E aí a gente vai se conectando cada vez mais, né, com o nosso eu superior, que é a nossa consciência, nosso eu superior. Para mim, talvez a maneira mais fácil de entender é a nossa consciência, aquela que está mais perto de Deus, né? Aquele corpo emanado lá por Deus, foi aquela consciência que não é um corpo, ele não tem mais corpo físico, né? A nossa consciência é uma energia. Então, o eu superior para mim é uma energia, é aquela centelha divina que foi emanada da fonte criadora, que veio, né? Que nasceu ali da fonte criadora e que de fato é ela que comanda todos os nossos corpos multidimensionais. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é um pouco limitado, enquanto a gente não consegue acessar toda a nossa consciência expandida, porque é através da nossa consciência expandida que a gente consegue decidir e escolher as coisas de acordo com o fluxo divino. A centelha divina só escolhe o caminho que é melhor para o todo, para o geral. Nós, com o nosso ego, que nós tivemos que construir para aprender, né, para ter experiências separadas, porque é necessário que eu me ache eu e tu. Cada um se ache uma pessoa diferente inicialmente, para que a gente possa interagir e através dessa interação tenha o aprendizado, tá? Então, a gente tem a ilusão de que nós somos seres separados para que nós possamos evoluir, crescer, adquirir informações e expandir a nossa consciência. Quanto mais informação, quanto mais autoobservação, a gente vai percebendo que nós não somos tão separados assim. E a gente vai percebendo que tudo que eu faço implica no outro. E tudo que o outro faz reverbera em mim também. E a gente vai percebendo que o mais milionário e o mais pobre do planeta estão emaranhados. E isso a física quântica provou através do prêmio Nobel desse ano. Estamos todos emaranhados, estamos todos no mesmo planeta, né? E até estamos emaranhados com o universo inteiro, mas mais fortemente com as pessoas cada vez mais próximas a nós, né? Então, em que todo ato que nós cometemos ou que nós fazemos reverbera no mundo inteiro e todo átomo que cada pessoa faz reverbera no mundo todo. E o mundo e as coisas que acontecem no mundo hoje, elas são o resultado da somatória das nossas ações, das nossas crenças e da nossa vibração. Então, todos os seres humanos da Terra vibram numa frequência média que varia muito pouco, tá? A pessoa mais iluminada que mora na face da Terra hoje, sei lá quem seja, talvez um desses mestres e gurus espirituais, né? E a pessoa que mais sofre, a mais ignorante. Todas, nós temos uma diferença pequeníssima entre a nossa faixa vibratória, porque a nossa faixa vibratória é a mesma, no geral, que é o planeta Terra. É a faixa vibratória desse planeta aqui. Então, às vezes a gente fala, aquela pessoa lá é muito ruim. Deus me livre, não quero me misturar com ela. Na verdade, se nós estamos todos juntos aqui, é porque nós estamos misturados e porque nós temos a mesma vibração. Uma vibração muito parecida. Tá? Então, a gente tem que dar uma olhadinha para esses conceitos aí. O nosso eu superior, então, ele é a centelha divina. É a consciência que emanou da consciência de Deus. É ele, ou nós, com a consciência hiper expandida, é que tomamos as melhores decisões para a nossa vida e para a vida do todo. Quando a gente acessa nas terapias ali o eu superior, o que acontece? Nós não sabemos esse conceito ainda, nós não conseguimos nos conectar. Pelo menos a maioria de nós nunca fez essa conexão com o eu superior.
nunca conseguiu perceber de fato a presença do eu superior, né? A presença de uma consciência maior que nos guia. Então, essas tecnologias que são disponibilizadas pelos ETs e pelos todas as terapias holísticas que tem hoje, eles facilitam o nosso acesso ao nosso eu superior. A mesa radiônica de ascensão estelar, que é essa que eu estou trabalhando com vocês, ela é uma mesa para que a gente acesse cada vez mais facilmente a nossa consciência expandida, para que a gente acesse cada vez mais facilmente o nosso eu superior. Isso é um processo, tá, gente? Porque faz 7 anos que eu estudo, eu me limpo, eu me trato com terapia holística, psicólogo e fiz tudo que podia ser feito. Porque eu queria entender como é que funcionava todo esse processo. Hoje, eu consigo, nos meus momentos de paz e meditação, me conectar com uma consciência mais expandida. E nessa consciência só existe certeza, alegria e gratidão. A certeza não vem de saber o que vai acontecer. A certeza vem de ter absoluta fé, confiança e certeza de que eu estou sendo guiada por uma consciência que sabe que é perfeito, que sabe tudo e que está me guiando para o meu melhor. Então, a certeza vem da fé extrema. Fé nem eu acho que é um upgrade da fé. Porque a fé é o que a gente acredita, né? E quando a gente chega nesse estágio, a gente sabe. A gente não acredita, mas a gente sabe, porque a gente consegue ter uma experiência que te coloca, né, num estado elevado de consciência e te coloca em acesso com essas outras informações aí que tem. Então, gente, é possível, não precisa ser Buda para acessar. Precisa limpar, tirar todo o lixo emocional que a gente tem, mental, liberar todas as crenças limitantes, todas não, o máximo que a gente consegue, porque eu também tenho várias crenças limitantes ainda. E mesmo assim, em momentos, eu mesmo na minha imperfeição, eu faço muita besteira todos os dias ainda, mesmo na minha imperfeição, hoje, eu já consigo, em alguns momentos, acessar uma consciência mais expandida. Não sei se no último corpo do meu eu superior, não. Mas a gente consegue acessar uma etapa a mais ali, além do mental inferior. Que dizem que depois do mental inferior tem o corpo causal, que é o mental superior, que é o corpo da quinta dimensão. Quinta dimensão consciencial, né? E esse corpo causal da quinta dimensão é o objetivo dos mentores da Terra hoje. O objetivo dos mentores é que todas as pessoas vivam acessando tranquilamente o seu corpo mental superior, que é o corpo causal, que é um corpo acima, um só, degrau acima do que a gente tem, eu e vocês, que já conhecemos o mental inferior, o emocional, o energético e o físico, que eu e vocês vivamos nessa realidade um pouco acima, ou seja, expandir a consciência. Quando a gente acessa esse corpo mental superior, as respostas vêm, gente, para tudo, todos os problemas. Sempre tem uma resposta, todo mundo fala isso, né? Mas a gente não acessa ela no nosso mental inferior, a gente acessa ela no nosso mental superior. A gente acessa a alegria, a gente acessa a gratidão, a gente acessa a certeza de que tudo tá certo, a gente acessa a certeza de que a gente é amparado, a gente acessa um pouco, eu falo que é um pouco mais da verdade do mundo, né? Através do acessar, de expandir a consciência para acessar esse mental superior. E para acessar isso eu preciso limpar tudo que nos causa dúvida, tudo que nos causa medo, tudo que nos causa sentimentos inferiores, para a gente conseguir acessar, expandir a consciência e acessar essa etapa mais acima aí. Claro, né, nós não estamos em nível energético, consciencial de acessar o eu superior e de evoluir num plano que não precisamos mais encarnar ainda. A gente está num nível muito abaixo disso. Mas agora os mentores falam que é hora de despertar o nosso corpo causal lá, né? De despertar o nosso mental superior e de começar a acessar ele mais vezes, expandir a nossa consciência para começar a agir de acordo com essa realidade. A realidade que ele nos apresenta, que esse corpo, que nós, né? Na verdade, que é nós, né? Porque esse nosso corpo causal ou o nosso corpo mental superior nos apresenta. Então, nós estamos num momento de evolução consciencial
e que é preciso dar esse salto de consciência. E todos os esforços de todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal, com reprogramação mental, com liberação emocional, com terapia holística, com mentoria de espiritualidade, com as religiões, o objetivo de toda essa gama de pessoas aí é que a gente dê esse salto. E isso não acontece de um dia para o outro, isso está acontecendo, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos. Acontece que agora nós estamos num momento que a gente já tem acesso a muita informação, a gente já aprendeu muita coisa e a gente está conseguindo agora ter acesso a esse plano mais superior através de várias técnicas de terapias, diversas técnicas de terapias e conhecimentos que tem por aí tudo. Eu indico vocês assistirem o Hélio Couto, para quem gosta de física quântica, né? Física quântica não, né? Ele fala de espiritualidade, metafísica e mostra as comprovações científicas para leigos, totalmente leigos, tá? Que tem sobre isso ainda. Então, eu achei interessante saber sobre esse ponto de vista. Mas tem muita coisa para ser pesquisada hoje, para ser os livros mais vendidos hoje, que incrível, né? São de desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal é isso, tá, gente? É fazer esse movimento de expansão da consciência, saindo do corpo físico com o objetivo do nosso corpo lá da quinta dimensão, que é o corpo causal. Desenvolvimento pessoal nada mais é do que aumentar a frequência, porque cada um desses nossos corpos tem uma frequência mais elevada, ou seja, aumentar a frequência quer dizer ter sentimentos mais elevados, ter sentimentos que nos façam sentir melhor, mais felizes, vibrar mais rápido, nossa aura vibrar mais rápido. Eu botei aí para vocês também uma figurinha de uma aura, que está escrito ali, a aura, o nome é a aura, os corpos multidimensionais. Sabe a aura que a gente conhece? Nada mais é do que a visão dos corpos multidimensionais acoplados ao corpo físico através do nosso sistema de chakras. Olhem ali, as 7 camadas visíveis, né? Essas 7 camadas visíveis aí, a pessoa tem que ter muita expansão de consciência para conseguir treinar e enxergar. E esse livro, essa foto aí saiu do livro Mãos de Luz, me esqueci o nome dela, mas eu passo depois o livro para vocês. Que livro maravilhoso para expandir a consciência. Essa mulher era uma física e hoje ela é terapeuta, porque ela, dentro dos conhecimentos que ela também tinha experiências metafísicas, porque ela enxergava, ela tinha muita facilidade de enxergar a aura. Ela via as pessoas com a aura delas em volta, né? Ou seja, os corpos multidimensionais acoplados ali. Cada risquinho daquele ali é um corpo multidimensional, corpo mental, astral, tudo que a gente está falando ali, né? Normalmente, se a gente treina, a gente consegue ver as camadas mais inferiores, que está ali na figurinha B, 3 camadas visíveis. Eu estou falando da figura A Aura, corpos multidimensionais, que eu mandei para vocês, e que é um desenho de um boneco, de um menino, de um homem, né, com a aura sendo vista por ela, pela Bárbara Ann Brennan, eu acho o nome da moça. Ela vê daquele jeito ali, as 7 camadas, mas a maioria das pessoas que treinam, se você treinar, você pode conseguir, a maioria das pessoas que treinam conseguem ver daquelas 3 camadas visíveis ali, que é o personagem de costas. E ali, né, só por ver, só por conseguir acessar, tu já consegue enxergar a comprovação dos corpos multidimensionais aí que existem. Então, o nosso objetivo de vida, primeiro, de todo ser humano que está encarnado aqui, é expandir a consciência e conseguir acessar níveis, né, conscienciais maiores que vão permitir com que a gente veja a realidade de forma diferente e que a gente viva a realidade de forma diferente, mais feliz e próspera. Então, a prosperidade não é ganhar mais dinheiro. A prosperidade é acessar essa consciência mais elevada. A partir disso, as dúvidas sobre o que eu faço vão indo embora. As dúvidas sobre o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me faz realizado vão indo embora. As dúvidas sobre como ganhar mais dinheiro vão indo embora. As dúvidas sobre como me comportar para acessar o dinheiro facilmente, de forma leve, vão indo embora. As certezas vão aparecendo, o caminho vai se abrindo, porque o nosso mental superior tem todas as respostas.
E é natural. Não precisa não é uma coisa sobrenatural. Quando tu aumenta a tua vibração, tu já vai deixando ele no comando da tua vida, no dia a dia. Naturalmente, não precisa fazer lá uma meditação, meu mental superior, me diga aí a resposta, não sei o quê. Não, não é assim, porque o mental superior somos nós também, é que a gente não acessa ele ainda, né? Então, conforme tu vai elevando tua vibração, mudando as tuas crenças, tu vai te conectando com esse mental superior e aí tu começa a ter ideias incríveis, tu começa a te sentir melhor, tu começa a ter certezas, tu começa a ter confiança, as dúvidas vão sumindo, as certezas vão aparecendo, a vontade de agir, a procrastinação vai embora, a autossabotagem vai embora, vai tudo indo embora. Então a vibração da prosperidade que a gente fala é elevar tanto, é expandir o suficiente a nossa consciência para pelo menos a gente conseguir acessar de vez em quando esse mental superior. E aí com o tempo a gente vai permanecendo cada vez mais em comunhão com esse mental superior e agindo cada vez mais de acordo com essas questões mais elevadas, essa consciência mais elevada nossa, tá? Quando as pessoas falam em prosperidade, é isso, gente. Prosperidade não é aprender a ganhar mais dinheiro de forma técnica, não. Todo mundo que fala de prosperidade está falando dessa vibração, que é de acessar aí uma consciência mais expandida. E o que faz com que a gente não acesse isso? Crenças limitantes. Sentimentos que nos bloqueiam, medo que nos paralisa, vergonha. Vergonha é um dos piores sentimentos, porque é a total anulação do ser. E a tua consciência expandida é o teu ser tentando se expressar da forma que ele é, mas a gente tem tantos medos que a gente não consegue. Então a liberação de medos, liberação de vergonha, liberação de julgamento, desapego às ideias antigas, né? Desapego às lealdades que a gente faz até com os nossos pais, das ideias que eles tinham sobre a vida e que a gente não quer mais ter, troca de crenças limitantes. Então é limpeza. A gente já é, né? A nossa consciência expandida, a gente fala como se fosse uma coisa separada, mas a gente já é aquela consciência expandida. A gente só precisa acessar isso limpando os bloqueios. É isso que a gente faz aqui todas as semanas na mesa radiônica de ascensão estelar. A gente limpa todos os bloqueios que nos impedem de acessar a expansão de consciência, para acessar a prosperidade, para acessar novas ideias, para acessar a atração, para acertar o nosso ponto de atração do fluxo do dinheiro. É isso que a gente está fazendo aqui nesse trabalho, limpando tudo, através do acesso à consciência mais expandida. Bom, eu acho que era interessante compartilhar isso com vocês, essa minha visão de mundo, essa é a visão da vida que eu tenho e que eu hoje consigo comprovar por mim mesma, porque eu consigo acessar essas realidades mais superiores, nem sempre, né, mas às vezes. Então, quando eu acesso, eu comprovo. Nossa, é isso mesmo, e a cada dia tu vai tendo insights, e é cada vez mais rápido esse acesso, tá? O início que é mais difícil mesmo, gente, o início de limpar é mais difícil, fica anos naquelas limpezas lá, e depois que tu começa a acessar uma realidade mais elevada, o negócio vai a galope. Então, queria compartilhar com vocês, porque eu acho que saber ter essas informações é já uma expansão de consciência, é quebra de paradigma. E depois vocês me dizem se vocês acharam interessante, se vocês entenderam o que eu quis falar, entenderam a minha mensagem, né? Um pouco do conhecimento, 0,001% do conhecimento sobre esse assunto que eu quis passar aqui para vocês, se vocês conseguiram compreender, se vocês gostaram. E se vocês tiverem dúvidas, se quiserem saber mais sobre isso, também pode mandar perguntas aí e no privado ou aqui no grupo mesmo. E a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Então é isso, gente. Depois me passem um feedback sobre o que vocês entenderam sobre isso. Até mais!